Olá pessoal, professor Rigueto, voltando à nossa temática do direito penal, para nós abordarmos agora mais uma excludente de culpabilidade que trata-se da emoção e da paixão. Professor, onde é que está isso? Está no artigo 28 do Código Penal, tá? A gente veio tratando, dos inimputáveis no 26, falamos dos menores de 18 anos no 27 e falamos agora da emoção e da paixão no artigo 28, e aqui acredito que façamos em duas partes, em razão da estruturação da aula em si. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. Não entendi, professor. Não excluem a imputabilidade penal. Isso? O que é imputabilidade penal? Capacidade de receber uma pena. Não exclui a sua capacidade de receber uma pena. Número 1, a emoção ou a paixão. Número 2, a embriaguez, vírgula, voluntária ou culposa, vírgula, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Vamos voltar um pouquinho aqui então. Primeiro vamos precisar passar um conceito para vocês de emoção e de paixão, para que dali para frente a gente possa desenvolver o restante da temática tranquilamente. Emoção. A emoção é uma viva excitação do sentimento. Ela é forte, porém ela é transitória e causa uma perturbação da afetividade. A emoção é aquela coisa que ela dá e passa. A emoção ela é aguda, é um estado afetivo que sob uma impressão atual, produz repentina e violenta perturbação do equilíbrio psíquico. São emoções a ira, o medo, a alegria, a surpresa, a vergonha, o prazer erótico, dentre outras. Um dos maiores estudiosos da emoção no Brasil é o digno psiquiatra Dr. Augusto Cury, conhecido mundialmente, autor de mais de 70 livros, dessa área da emoção. Ele estuda a parte da emoção. Ele estuda a parte da formação do pensamento. Olha que loucura. Ele estuda, e eu vou tentar explicar para vocês aqui, para que vocês possam compreender de que maneira um pensamento é criado, e de que maneira uma pessoa pode agir amparado pela emoção. Lembrando que a emoção não me tira a responsabilidade penal. O que diz o Augusto Cury na formação do pensamento? Tá? Ele fala para nós que todos nós temos guardado na nossa memória. Quando nós nascemos, nós somos um disco virgem. E que desde o momento que nós nascemos, nós vamos armazenando informações. Informações positivas e informações negativas. Na concepção dele, isso criam gavetas, criam janelas na nossa memória. Janelas essas que, na visão dele, são janelas que gravam e que nunca mais serão apagadas. O máximo que eu posso fazer é reeditá-las, dar um ressignificado. Quem acompanhou a minha live do dia 26 de maio, com o Edgar, um coaching de Curitiba, ele fala sobre essa possibilidade. E então ele denomina essas janelas de janelas lights, ou seja, momentos bons que você está em casa agora pode lembrar, e janelas killer, janelas, na verdade, de pensamentos ruins. Todas essas janelas guardadas no nosso pensamento, na nossa memória, são ativadas. Isso é batata, é assim que funciona. Perceba, qualquer situação que venha a acontecer conosco aciona um gatilho da memória. Esse gatilho da memória faz com que o cérebro rapidamente procure a gaveta em que tem essa informação, porque nós temos muita informação.
E ao encontrar essa gaveta, se ela for uma gaveta light, maravilha, mas o problema é se ela é uma gaveta killer, uma janela killer, ele abre essa janela com a informação que você tem, o trauma que você tem. Um exemplo, né? Coloquei ali a alegria, a surpresa, a ira, o medo, a vergonha, a descoberta de uma traição, por exemplo. Né? A descoberta de uma traição gerou a ira do agente, disparou o pensamento, o gatilho, aquela atuação, aquela traição, que abriu uma janela killer. Vem uma âncora da memória que cai no chão e atravanca para deixar aquela janela aberta. E aí o Augusto Cury denomina de poder do duplo P, porque é o poder de processar e ficar pensando repetidas vezes naquela situação. E aí veio a ira e vem a vontade de matar. Por exemplo, essa é uma emoção. A emoção não retira de mim a capacidade de receber uma pena. Da mesma forma, a paixão. Mas o que é a paixão, professor? É a emoção num estado crônico, perdurando como um sentimento profundo, monopolizante, o amor, o ódio, a vingança, o fanatismo, desrespeito, a ambição, o ciúme, aí é aquela coisa construída ao longo do tempo. A paixão, ela permanece, ela é crônica, ela é uma profunda e duradoura crise psicológica que ofende a integridade do espírito e do corpo e que pode arrastar muitas vezes o sujeito ao crime. Quando é descoberta a traição e a ira explode, eu estou agindo na emoção, mas a ira baixa por alguma razão e eu consigo me conter, pode ser que tudo seja resolvido. Ou pode ser, na verdade, que eu crie ali a figura da paixão. Essa emoção em estado crônico, a desconfiança constante, o ciúme constante, algo crônico. E esse ciúme constante, essa profunda e duradoura crise psicológica, ofendendo a minha integridade espiritual e corporal, pode me levar ao longo do tempo a um feminicídio, por exemplo, a morte da companheira em razão da prática de um crime, de uma traição ocorrida em anos remotos. Então eu tenho aqui o artigo 28, inciso 1, dizendo que não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. E no inciso 2, eu tenho a figura da embriaguez, seja ela voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeito análogo. Vou começar de trás para frente. Você pode ficar embriagado por álcool ou por substância de efeito análogo. É porque embriaguez no direito penal não é embriaguez só de cachaça, só de álcool, só de cerveja, só de uísque, não. Embriaguez é qualquer redução na sua capacidade de discernimento, qualquer de reflexo, de resposta. Então eu posso estar sob efeito de medicamentos, efeito de drogas ilícitas, né? Mas por que você está falando de drogas ilícitas, professor? Porque medicamento é uma droga lícita, tanto que as farmácias são chamadas de drogarias, né? Ou do próprio álcool, perfeito? Então, a embriaguez pelo álcool ou substância de efeito análogo. Quando que ela não exclui a nossa imputabilidade, a nossa capacidade de discernir? Quando ela é voluntária, eu poderia colocar assim uma flechinha e pode escrever assim, ó, intencional ou dolosa, ou ainda a embriaguez culposa, aquela por imprudência. Lembra? Negligência era um menos, falta de cuidado. Imperícia, falta de conhecimento. Imprudência, excesso de confiança. Eu vou tomar aqui, mas eu estou tranquilo, só que eu não me alimentei. Acabei tomando aqui um whiskyzinho, um vinhozinho, um whiskyzinho, misturei com uma cervejinha, fui imprudente. A embriaguez voluntária ou culposa não retira a responsabilidade pela prática de um crime. Vou dar dois conceitos para a gente fechar essa primeira parte do 28. Embriaguez, intoxicação aguda e transitória provocada pela ingestão de álcool ou substância de efeito análogo. Intoxicação aguda
e transitória, porque vai passar, provocada pelo álcool, substância de efeito análogo. Modalidades da embriaguez: não acidental, aquela que é chamada de voluntária ou culposa, não acidental. Acidental, aí anota aí, é aquela por caso fortuito ou força maior, raríssimo de acontecer, dificílimo de acontecer, uma embriaguez acidental por caso fortuito ou força maior. Estou andando, tropeço, caio dentro de um barril com vinho e me embriago. Estou fazendo a colocação de um carpete e me embriago com a cola do sapateiro. Ó, essa até dá para acontecer, né? Raríssimo. Então, não acidental, acidental. Aí nós temos a pré-ordenada, tá? A pré-ordenada, depois eu vou explicar como é que ela funciona. Mas tem uma pré-ordenada, uma coisa definida antes. E tem a última, que ainda é a chamada de habitual e patológica, ou patológica, né? Que seria, na verdade, né, uma anomalia psíquica em si. Então, para nós fecharmos essa primeira parte aqui, do artigo 28, da emoção, da paixão e da embriaguez, né, vou parar por aqui, volto na sequência, né, com o parágrafo 1º e 2º, que aborda daí a embriaguez fortuita, né, que gera isenção de pena, e é o parágrafo 2º, que gera uma causa de diminuição de pena. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço!